Você já se perguntou se o consumo que você faz de pornografia é um consumo que está dentro de um limite aceitável? Ou será que você está dentro do consumo esporádico, já atravessou a linha do consumo esporádico e já está no consumo excessivo? Como é que eu sei que eu viciei? Essa é a pergunta e o assunto do vídeo de hoje. O vício em pornografia pode ser considerado uma doença que vai afetar a capacidade do indivíduo em conseguir controlar as atividades sexuais. Ele cria uma obsessão pelas cenas, pelos materiais pornográficos, em detrimento de outros tipos de interação, de outros tipos de atividade sexual. Como eu já relatei em outros vídeos aqui no canal, o vício em pornografia, ele vai apresentar no nosso cérebro as mesmas características que uma pessoa que tem dependência em algum tipo de droga. Não que a pornografia em si seja uma substância, não é. Mas a forma neuroquímica como o nosso cérebro vai responder à pornografia é semelhante a como o nosso cérebro responde a uma droga outra qualquer. Assim como os viciados em uma substância química, os dependentes químicos, os viciados em pornografia também vão apresentar situações como substituições de relacionamentos, de compromisso social, detrimento dessas coisas em prol de ficar gastando tempo com atividades na internet, sexos virtuais e, claro, assistindo material pornográfico. Muitas dessas pessoas vão se isolar, têm o costume de se isolar e gastarem muito tempo com essa prática de olhar vídeos, né, para liberar essa questão do prazer sexual. Então eles gastam muito tempo, alguns viciados, não só horas, pode gastar todo dia ou mais tempo do que a gente imagina, né? Eu lembro de ter visto um documentário na internet de um jovem de 19 anos, não estou enganado, e ele passou um dia inteiro se masturbando e vendo pornografia. E ele conta que ele se masturbou 28 vezes nessa maratona que ele fez, entendeu? Ele relata que ele fez isso até se ferir. Então a gente está falando de uma coisa grande mesmo, que afeta muito a capacidade da pessoa de autocontrole, porque apesar dele perceber que ele estava se ferindo, ele não parou. Aqui vale ressaltar que a masturbação compulsiva ela pode fazer parte ou não da prática de olhar, de estar viciado em pornografia. É muito mais comum, a prática mais comum é a visualização constante de uma imagem pós outra sexual durante esse tempo que a pessoa gasta vendo pornografia. Além da perda do controle de quanto tempo a pessoa passa assistindo pornografia, o vício, com o tempo vai piorando. Além do tempo, ou seja, perde o controle, vai consumindo por mais tempo, gastando mais tempo assistindo pornografia. Outra característica que é também marcante é que vai se passando de coisas um pouco mais, vamos chamar de leve, para pornografia, para vídeos cada vez mais pesados. Então, uma característica é que as pessoas vão deixando até de assistir coisas, começam assistindo coisas que estão dentro da sua prática, das coisas que elas, sei lá, gostam sexualmente falando. Só que com o tempo elas começam a querer assistir coisa mais pesada. Assim como toda droga, a gente adquire tolerância. E na pornografia não é diferente. Então, outra característica que pode marcar o fato de eu estar viciado é entender que eu vou adquirindo tolerância. E aí eu vou precisando assistir vídeos de coisas que, por exemplo, eu de repente não veria, não faz parte da minha prática pessoal, com animais, com crianças, com violência. Estudos mostram que, por exemplo, homossexuais começaram a assistir pornografia heterossexual, pessoas heterossexuais começaram a assistir pornografia homossexual. Então, assim, a gente começa a procurar outras coisas, porque aquela começa a ficar, é como na droga, né? Você vai aumentando a dosagem.
para poder alcançar aquela mesma sensação boa que você teve nos primeiros momentos. Na pornografia não é diferente. Então, se você está precisando ver coisas que até algum tempo atrás você recriminava, você nunca podia imaginar que faria parte da sua prática sexual, você está começando a invadir uma área ou você está começando a adquirir tolerância. E a característica mais marcante, eu diria que é uma característica importante, porque tudo que eu falei até agora é muito comum em qualquer vício, né? Eu falei de tolerância e perda de controle. Então, essas são duas características muito marcantes em qualquer vício. Mas no vício de pornografia tem uma coisa que assim é clássico, que tem se observado muito, que é a utilização de múltiplas abas. A pessoa vai abrindo uma aba atrás da outra e vai assistindo um vídeo atrás do outro. Mal ele completa uma coisa, vídeos curtos, ele passa para outra. Então, é muito marcante no consumo excessivo de pornografia as múltiplas abas. O sujeito, ele vai assistindo, ele vai acessando várias telas uma atrás outra, ou quem sabe sobrepondo, né, uma atrás outra. Uma pesquisa realizada na Alemanha com consumidores excessivos viciados em pornografia revelou que as múltiplas abas, as telas abertas e o grau de excitação é muito mais prejudicial, assim, destaca muito mais o vício do que o tempo que a pessoa gasta realmente assistindo pornografia online. Então, o risco do consumo excessivo está na variedade, naquela pessoa que precisa da variedade para poder se sentir, conseguir sentir o barato, né, da coisa. Bom, era rapidinho aqui, só para trazer essas características e eu vou dar um resumão agora no final. Quando a gente está falando então em vício em pornografia, tem 3 coisas que vocês precisam ficar atento. Uma é a perda do controle. É quando você tenta parar, já não consegue, você percebe que está usando muito tempo seu e você não consegue mais controlar esse negócio, você não consegue deixar de ver. Então, perda do controle, ok? A outra é a tolerância. Você precisa de outros tipos de vídeos, porque aqueles que você via já tá café com leite, sabe assim? E você tá vendo coisa que você sabe que não eram coisas que você achava legal. Você tá procurando umas coisas punk, sabe assim? Fica de olho nisso, tá? E a terceira coisa aqui são as múltiplas abas. Aquela coisa de ficar abrindo uma tela atrás da outra e buscando essa novidade, entendeu? Essas 3 características podem dizer para você se você anda viciado em pornografia. Então eu espero ter te ajudado um pouquinho para você ter uma noção de como é que a gente sabe que a gente atravessou um limite que pode ser muito perigoso na vida da gente. Se você tem dúvidas, deixa seu comentário. Se você quiser ver, tem outros vídeos aí que eu falo sobre o tema. De repente você pode ir lá xeretar e até dizer para mim qual o tema sobre pornografia, o que mais você gostaria de saber. Fala aqui comigo, manda no privado e aí a gente vai conversando aqui nesse lugar, tá bom? Até o próximo vídeo.